capítulo 3. Leremos do verso 1 ao verso 6. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Também está projetado, assim nos fala a palavra do Senhor. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Somente até aí. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque esse fogo consumidor está presente no nosso meio nessa noite. Ó Deus, já nos libertou, já nos curou, já nos limpou. Como estamos felizes, Senhor Deus. E pedimos, ó Pai, que complete a Tua bênção na ministração da Tua palavra, que ela possa encontrar lugar em nossos corações, Pai amado, e que vidas possam ser salvas nessa noite. Temos a certeza, ó Pai, de que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa. Por isso a nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor nos agracie com festa no final desse culto. Um culto onde pecadores se renderam a Ti, Senhor, e tudo terá valido a pena. Dá-nos assim a Tua bênção, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. A nossa prof. Débora, muito obrigado. Meus amados, nós gostaríamos de conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre o verdadeiro encontro com o grande Eu Sou. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é esse: o verdadeiro encontro com o grande Eu Sou. Se vamos falar sobre o verdadeiro, é porque certamente existem aqueles que não são verdadeiros. E não propriamente porque são falsos, mas podem não ser verdadeiros porque não são eficazes o quanto o verdadeiro encontro é. Nós vamos perceber na mensagem dessa noite que quando nós temos um verdadeiro encontro com o grande Eu Sou, nós somos incapazes de seguirmos vivendo a mesma vida a qual vivíamos. O que nós estamos querendo dizer para você que está nos ouvindo nessa noite é que você chegou nessa casa sendo uma pessoa. E se você permitir e for oportuno que você tenha o real encontro com o grande Eu Sou, você sairá dessa casa uma nova pessoa. Você será incapaz de ser aquilo que você era. O que nós estamos falando é que o Espírito Santo nessa noite está propondo para mim e para você um estado de conversão de vida, mudança de vida. Se você precisa mudar de vida, se você precisa sentir a alegria do Espírito Santo novamente, se você precisa ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo novamente,
saiba que você veio ao lugar certo. Não porque você veio a uma casa, não porque você veio ouvir uma mensagem, não porque você entrou em uma determinada igreja, porque pela fé eu creio que em muitos outros ambientes nesse momento essa mesma chama está presente, consumindo corações e salvando vidas. O nosso interesse nessa noite não é que você se encontre com uma denominação, não é que você conheça um pregador. O nosso objetivo nessa noite é que você se encontre com o verdadeiro grande eu sou. Só Ele é capaz de mudar a sua história. Eu não sei o que te trouxe até esse lugar nessa noite. Eu gostaria de saber, mas eu sou incapaz de saber. Mas eu sei que eu e você, nós temos uma condição em comum. É a condição que une todo ser humano. É a condição que une todos os crentes. Eu e você, muitos aqui eu nunca vi, estou vendo pela primeira vez. Outros eu não vi há muito tempo. Mas uma coisa eu afirmo, eu e você, nós temos uma coisa em comum e que nos une. Nós temos necessidade de Deus. A nossa alma necessita dele. Talvez você não me conheça, assim como muitos aqui eu não conheço. Mas eu não preciso ler o seu pensamento e nem conhecer o íntimo do seu coração para afirmar que você tem o mesmo objetivo e a mesma necessidade do que eu. Você precisa de Deus. E é sobre Ele que nós queremos falar nessa noite. O texto em que nós lemos, ele tem um intervalo de aproximados 300 anos, do fim do livro de Gênesis, com a morte de José, até o processo de retomada do povo de Deus para Deus. José, quando vem a morrer no Egito, no final do livro de Gênesis, ele falece em total êxtase em sua carreira. José, ele era o principal no Egito. Ele governava aquela terra. Ele tinha em suas mãos o poder concedido por Faraó para tomar conta de todas as negociações, transações comerciais e territoriais do Egito. E ainda quando José estava em vida, houve uma grande fome na terra. Talvez os irmãos não se recordem, mas José ele é promovido a essa condição de governador do Egito, porque Faraó havia tido um sonho. E no sonho que Faraó teve, ele observava 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E Faraó busca um intérprete para aquele sonho. E encontram José ainda encarcerado na prisão. E dizem, olha, na prisão existe um que interpreta sonhos. Vamos chamá-lo e certamente ele nos dará a interpretação. Então Faraó, tomado de uma angústia por não conhecer o sentido daquilo que havia sonhado, manda chamar a José. Fala a José o sonho. E José dá a sua interpretação dizendo que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura que haveria sobre a terra. E as 7 vacas magras seriam 7 anos de extrema fome e necessidade sobre a terra. E José, ele diz para Faraó, olha Faraó, se houver paz no seu coração, eu tenho uma sugestão para te dar para esse período. Vamos aproveitar os 7 anos de fartura e vamos poupar o máximo de alimento que nós conseguirmos. Vamos fazer uma grande despensa, armazenando muitos alimentos, para que quando nos sobrevier o tempo de fome, não venhamos a ser surpreendidos. E Faraó toma conhecimento, e Faraó se agradou naquele conselho, e Faraó, ele coloca sobre José a responsabilidade de administrar isso. E José assim o fez. E José estava vivendo numa terra que não era sua. José havia sido vendido por seus irmãos como escravo, havia sido traído, levado. E não vamos aqui entrar em detalhes sobre a história para não passarmos muito, mas os irmãos certamente já ouviram falar sobre a traição dos irmãos de José. Ele foi vendido como escravo e estava no Egito. E quando sobreveio a fome,
por uma série de acontecimentos, a família de José, cerca de 70 pessoas, saíram das suas terras e vieram morar no Egito com José. Ora, eles viviam extremamente fartos, porque eles eram familiares do governador, eles eram familiares daquele que teve a brilhante ideia administrativa que pouparia a vida não só do Egito, mas de toda a terra. Viveram tempos prósperos enquanto José estava em vida, mas José veio a falecer, e dessa data até o texto em que nós lemos, nós temos um intervalo de aproximados 300 anos. Nessa ocasião, do contexto em que lemos, de Êxodo 3, Israel estava sobre o domínio do 18º reinado egípcio, era a 18ª monarquia, e o povo agora não era mais os descendentes de José, aquele que poupou a terra de fome, mas o povo agora era uma nação que havia crescido sobremaneira e que oferecia ameaça ao Egito. E Faraó, por se sentir ameaçado, ele coloca o povo na condição de escravo, porque escravo não tem escolha. Do escravo é tirado algo que é nos dado por Deus, que é o arbítrio. Escravo não tem arbítrio, escravo tem obrigação, escravo não tem consciência, porque ele não é ensinado a ter consciência. Escravo tem trabalho, ele é ensinado a trabalhar. Meus amados, e isso tem acontecido nos nossos dias. Vivemos num mundo onde o governo desse mundo, o faraó desse mundo, tem escravizado homens e mulheres e tirado deles o arbítrio. Muitos até querem se render a Cristo, mas não conseguem mais fazer essa escolha. Muitos até querem ter uma consciência cristã, mas a única coisa que é dada é o trabalho, e os dias têm passado cada vez mais rápido, e as horas cada vez mais rápidos, e cada vez mais temos mais trabalho e menos tempo para pensar, para raciocinar e para buscar a Deus, porque Faraó tem escravizado o mundo. Todas as vezes que o império quis tirar do povo o seu poder de escolha, o seu poder de raciocínio, o seu poder de ação, ele sobrecarregou o povo com trabalho, porque quem trabalha não tem tempo para ficar pensando, quem trabalha não tem tempo para programar rebelião, está focado no trabalho. E isso aconteceu com esse povo. Israel estava sobre um terrível período de escravidão. Terrível. E Deus levanta um bebê. Israel vivia nessa condição. E Deus se lembrou do seu povo. E bendito seja o nome do Senhor, que se Ele te trouxe a esse lugar nessa noite, é porque Ele lembrou de você. Eu não sei o que te trouxe a esse lugar, mas eu sei que se você está aqui, é porque Ele se lembrou de você. Ele viu a sua aflição, Ele viu a sua escravidão, Ele viu que você havia perdido o seu arbítrio, Ele viu que você havia perdido a sua vontade de viver, vontade de expressar a sua opinião. Ele viu a sua condição totalmente submissa a um chicote maligno e diabólico que aí fora está, e Ele se lembrou de mim e de você. Oh, bendito seja Deus, o dia que Ele se lembrou de mim, o dia que Ele me arrancou das garras de Faraó. E tudo isso aconteceu quando um bebê nasceu em um quarto pequeno. Esse bebê precisou ser escondido durante 3 meses, porque havia um decreto que todo bebê que nascesse e fosse homem deveria ser morto no ato do parto. Essa ordem havia sido dada por Faraó às parteiras, que todas aquelas que dessem à luz, ao ver que era homem, deveria morrer. Porque o objetivo de Faraó agora era outro. E o paralelo é interessante os irmãos acompanharem para entender. Primeiro, ele escravizou. Segundo, ele quis mesclar a identidade do povo. Os homens deviam morrer, porque na falta de homens, as mulheres iriam começar a se casar com homens egípcios. E iriam quebrar a genealogia
do povo escolhido, dos descendentes de Abraão. Se aquelas mulheres, elas começassem a se casar com os egípcios e terem filhos egípcios, a linhagem de Abraão deixaria de existir, porque haveria uma mistura de identidade. E muitos hoje, em muitos lugares, estão permitindo que o mundo mescle a sua identidade como cristão. A artimanha do nosso adversário agora não é mais combater contra nós, mas é fingir que está ao nosso favor. E aí ele começa a entrar na sua mente e começa a dizer: olha, mas isso que você aprendeu que era errado, não é tão errado assim, porque agora vivemos num mundo onde tudo é relativo, até a verdade é relativa, não existem mais verdade. O liberalismo trouxe isso, agora existem verdades, existe uma pluralidade de afirmações. Olha, Faraó querendo mesclar a identidade de um povo que é descendência de um Deus puro, santo, imaculável. O objetivo de Cristo é que eu e você sejamos santos como Ele é santo. Um povo misturado, ele é incapaz de ser santo. Esse era o intento de Faraó, acabar com aquela nação através da mistura. E cada vez mais, e se os irmãos perceberem, a igreja não precisa mais ir atrás do mundo. O mundo está tendo livre acesso em muitas igrejas, porque muitas igrejas têm aberto as suas portas para que o mundo entre, relativizando as coisas e dizendo: olha, mas nós não podemos ser tão arcaicos assim, olha, mas nós não podemos ser tão tradicionais assim. O que é que tem? Se os irmãos me permitirem um parêntese aqui, uma opinião própria, tá? Se tem um grupo de pessoas que vai lotar o inferno, é o grupo do que tem. Vou fechar os parênteses e vou seguir. Relativizar as coisas. E aí quando você começa a permitir que o mundo tenha voz ativa dentro da igreja, a igreja perde a sua identidade, porque a igreja começa a se misturar, e a igreja não gera mais filhos de Cristo. A igreja não gera mais homens e mulheres que têm a imagem de Cristo. A igreja gera homens e mulheres que têm as duas imagens. Na igreja é cristão, lá no mundo é mundano. Isso não é evangelho, isso é mistura. E o céu é puro, o céu é imaculável, assim não entra no céu. Talvez você não goste do que estamos dizendo aqui, mas é o que vai te dar lugar no céu. O que vai introduzir você ao céu não é fazendo amizade com o mundo, não, mas é se posicionando e mantendo a identidade que Cristo introduziu em você na cruz do Calvário. A nossa imagem é a dele, a nossa genealogia é a dele, a nossa esperança é Ele, o nosso desejo é Ele, o nosso amado é Ele, o nosso culto é para Ele, o nosso desejo é para Ele, a nossa vontade é para Ele, tudo o que fazemos é para Ele. Nós não temos interesse no mundo, nós não queremos o mundo, nós não amamos o mundo, nós não vivemos para o mundo, não prosperamos para o mundo, nós prosperamos para o céu, nós queremos o céu, o nosso tesouro está no céu, a nossa riqueza está no céu, a nossa casa é o céu. O céu vai ser povoado por aqueles que possuem a identidade do céu, aqueles que não se corromperam nesse mundo, mas que manteram, preservaram a identidade do céu. A palavra de Deus toda, de Gênesis e Apocalipse, são 2 momentos apenas. Talvez você nunca entendeu a Bíblia, hoje nós vamos facilitar para você. São 2 momentos: a expulsão do Éden e a entrada novamente no Éden. Em Gênesis, se os irmãos forem observar, o homem é expulso do Éden. Em Apocalipse, o homem é introduzido novamente no Éden. Em Gênesis, o homem perde o acesso à árvore da vida. Em Apocalipse, o homem se alimenta da árvore da vida. Em Gênesis, o homem perde a instabilidade, a estabilidade da sua saúde. O homem passou a ficar doente. Em Apocalipse, as folhas que caem da árvore da vida são remédio para que o homem não fique mais doente. Toda a palavra de Deus, ela tem um objetivo: aqueles que perderam a identidade ao serem expulsos do Éden, eles vão ter um período, e aí a Bíblia ensina de diversas formas, por diversos homens, com diversas histórias, como que eu e você podemos fazer para resgatar a identidade que perdemos quando fomos expulsos, para uma coisa apenas: voltarmos para lá. Isso nos ensina que o quê? Só volta para o Éden aquilo que saiu do Éden, só volta para o céu aquilo que saiu do céu. O céu só comporta uma identidade, a identidade de Cristo. Nós não misturamos. E a mãe de Moisés, ela
tem esse discernimento e ela profeticamente ela guarda o menino. E ela, quando chega um momento que não dá mais para esconder, que a criança cresce, é natural, ela não podia manter aquela criança ali, então ela coloca Moisés, os irmãos conhecem a história, no lago, no rio, e Moisés é encontrado pela filha de Faraó, e por isso o nome Moisés quer dizer tirado das águas, foi o nome que a filha de Faraó deu a ele, pois foi justamente por isso, pois ela não entendeu, e quando Moisés é tirado das águas, ele passa a ter toda uma educação aos pés de Faraó. Aquele filho adotivo seria agora sucessor do trono de Faraó. Aquela criança, ela foi ensinada, educada nas melhores escolas. Foi ensinada a guerrear, a pelejar, porque ele seria o próximo Faraó. Mas em determinado momento, esse homem, ele se encontra com 2 egípcios agredindo um daqueles que ele sabia que era seu povo, porque Moisés estudou em escola egípcia, Moisés aprendeu de egípcio, teve professores egípcios, teve família egípcia, mas não perdeu a identidade de servo. Jovens, crianças e aqueles que estudam, que estão aqui nessa noite, você pode estar numa faculdade egípcia, mas a sua identidade é de servo. Você não pode perder a sua identidade. Você é servo de Deus. E ele, quando vê aquela agressão, ele reage e ele vem a matar um daqueles egípcios. Aqueles homens hebreus fogem e começa a ter um burburinho de que Moisés havia matado um egípcio. Faraó se ira, porque Moisés havia se rebelado contra o povo que Faraó pensava ser dele. E Moisés, com medo, ele foge para o deserto, vem a se casar com Zípora, tem 2 filhos, vive 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, 40 anos cuidando de ovelhas, e em determinado dia, ele pega aquelas ovelhas, e ele leva para trás do monte, a palavra de Deus fala, para que houvesse pastagem para aquelas ovelhas. A preocupação de Moisés era com o alimento das ovelhas. Só que Moisés, certamente, aquilo era a rotina dele. Ele ficou 40 anos cuidando daquelas ovelhas. Ele sabia que lá haveria mantimento para elas. Ora, você fica 40 anos executando a mesma função. Imagine você ser um pastor de ovelha. Você precisa conduzir aquele rebanho para se alimentar. Você está 40 anos fazendo isso. Você já sabe aonde vai ter o alimento, aonde vai ter a água, porque isso faz parte da sua rotina. Isso fazia parte da rotina de Moisés. A palavra não fala que ele tomou um novo caminho, a palavra não fala que ele teve uma ideia nova. Não, ele levou as ovelhas para trás do monte. Certamente ele conhecia aquele lugar. Até aí tudo normal. Como você chegou a esse lugar nessa noite? Você viveu a sua vida, você se arrumou, você veio para a igreja, você cantou os louvores. Talvez você não sabia, mas se você permitir, esse vai ser o dia que Deus vai mudar a sua história. Esse vai ser o dia que Deus vai mudar a sua vida. Esse vai ser o dia que você nunca mais vai conseguir ser o mesmo. Se estava difícil manter a identidade de cristão, agora vai ficar fácil, porque Ele vai dar força. Moisés não imaginava o que ele ia ver. Moisés, ele chega àquele lugar, e de repente a palavra fala que o anjo do Senhor lhe apareceu. Se pudermos colocar o verso 2 aqui, do capítulo 3, porque nós precisamos observar os detalhes. O anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, olha ali, do meio de uma sarça ardente. O anjo do Senhor apareceu aonde? No fogo. E o anjo do Senhor, ele apareceu, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo. Ali estava o anjo do Senhor. Em qual local o anjo do Senhor estava? No meio de uma sarça. Os irmãos conseguiram entender? Então, amém. O anjo estava no fogo.
e do meio da sarça, ele ouviu a voz. A sarça, talvez, a gente tem uma imagem um pouco equivocada da sarça, porque a literatura, os filmes, eles nos trazem geralmente um arbusto pequenininho, né? Pegando fogo, mas a sarça não chega a ser esse arbusto tão pequeno assim. A sarça, ela pode atingir até 6 metros de altura. Na evolução da espécie, dessa planta, que ela é uma planta do gênero das acácias, nessa evolução aqui no Brasil nós temos algo semelhante, que é uma árvore conhecida como jurema. Depois os irmãos podem perceber, os irmãos vão ver a imagem, os irmãos vão entender. Não é aquela coisinha pequenininha, como nós imaginamos. Ela era um pouco maior, nos dando a entender que o fogo era expressivo, por isso que chamou tanto a atenção de Moisés. Porque não era um fogo qualquer, não era uma chama qualquer. Mas essa região também tem algo em comum, que por ser um deserto e por ser uma rocha, o solo extremamente rochoso, num clima extremamente árido, faz com que ele venha a rachar, porque chove pouco, e dessas rachaduras sobem gás, e esse gás que sobe do solo, quando ele entra em contato com a temperatura do deserto, que é extremamente quente, gera um processo de combustão, o que faz com que rapidamente uma chama inicie e apague, e depois só se via fumaça. Os irmãos conseguiram entender ou eu preciso explicar de novo? Porque é importante isso para a mensagem. Ficou claro? Amém. Nós estamos dizendo aqui que... Não ficou, Débora? Amém, é isso mesmo, porque a gente precisa entender. Então nós vamos repetir. Moisés estava num monte rochoso, num deserto, clima extremamente árido. A terra, quando ela não é regada e ela pega muito sol, ela tende a rachar. Dessas rachaduras, que esse é o clima típico dessa região, levanta-se gás, porque o nosso planeta é composto por gases. Esse gás, quando ele entra em contato com o clima extremamente quente daquela região, temperaturas acima dos 40 graus, é muito calor, gera-se combustão. Da mesma forma como um fogão liga. Primeiro a gente liga o gás, depois a faísca. A faísca em contato com o gás gera combustão. Se o gás continua saindo, o fogo continua aceso. Se o gás acaba, o que acontece com o fogo? Ele apaga também. Então, como é uma variação, ora o gás levanta, ora ele não levanta, era comum que o fogo acendesse e logo apagasse, porque não tinha continuidade no gás. O calor continuava, mas não tinha o gás para gerar combustão. Então Moisés estava acostumado a ver isso acontecendo no deserto, sim. Só que depois que ele via o fogo que brotava durante raro minuto, muito rápido, o que restava? Fumaça. Porque a folha é seca e ela queima muito rápido. Por isso que Moisés, quando olha para a sarça, o que chama a atenção de Moisés não é que ela havia pegado fogo, porque isso ele já estava acostumado a ver. Mas o que chamou a atenção dele foi o quê? A sarça não se consumia, o fogo não apagava. Moisés já identificou uma coisa diferente. Quando Moisés viu aquela árvore em chamas, certamente ele ficou olhando durante um tempo, porque para ele dizer que o fogo não se apagava é porque ele tinha certeza. Então ele viu o fogo acendendo, ele ficou olhando para o fogo e o fogo não apagou. Aquilo surpreendeu Moisés. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Porque talvez você já visitou muitos lugares. E hoje a sarça ela tem acendido e apagado em muitos lugares. Existem muitas coisas que fazem bem ao homem. Processo de terapia. Você sai de um consultório de terapia, muitas vezes você sai relaxado. Determinada palavra que aquele profissional falou, às vezes tocou você, fez com que você repensasse alguma atitude, e você saiu de lá feliz. Mas quando você teve que enfrentar o problema de novo, acabou. Aquela alegria que você sentiu, ela foi momentânea, ela acabou. O que aconteceu? Gerou a combustão, mas logo
apagou. Tantas pessoas que entram e saem de igreja, e durante o culto é aquele fervor, é aquela emoção, é aquele calor, acaba o culto, você olha para a pessoa, parece que o fogo murchou. Há quanto tempo você tem visto a sarça acender, e quando você chega na sua casa, o fogo apaga? Há quantos anos você tem vivido o evangelho, visto, você já até se acostumou a ver a sarça pegar fogo? Existem muitos que se acostumam com o culto, existem muitos que se acostumam com a palavra. Você até sabe que o culto vai ser bom, você até sabe que o louvor vai ser bom, e às vezes você vem por isso, para ter um momento de escape, para ter um momento de descanso, para que por pelo menos um momento, aquele fogo acenda, e você sinta alegria. Mas você chega na sua casa, você continua brigando, por quê? Porque o fogo apagou. Moisés estava vivendo assim há 40 anos, vendo a chama acender e apagando, acender e apagando, acender e apagando. Você conhece pessoas assim? Acendem e apagam, acendem e apagam, acendem e apagam. Moisés nunca tinha tido um encontro com o verdadeiro fogo. Ele nunca teve um encontro com o verdadeiro eu sou. 40 anos, ele não sabia quem era Deus ainda. O Deus que o livrou da morte, o Deus que o sustentou, o Deus que conduziu ele toda a sua caminhada até que ele encontrasse o seu sogro, que lhe deu um emprego, que lhe deu mantimento, que lhe deu casa, que lhe deu sustento, que cuidou dele durante 40 anos. Certamente Moisés agradecia, mas para quem ia essa gratidão? Certamente Moisés, quando foge do Egito, ele não via mais esperança. Talvez quando ele encontrou com o seu sogro, uma chama acendeu. Opa, consegui um emprego. Eu estava em fuga, eu ia morrer no deserto, agora eu tenho lugar para morar. Agora eu tenho um emprego. Agora eu tenho uma esposa. Aí nasce o primeiro filho, a chama acende de novo. Aí nasce o segundo filho, a chama acende de novo. Mas elas iam apagando. Elas iam apagando. Elas iam apagando. E aí, um dia, Moisés estava vivendo a sua vida normalmente, como eu e você. E de repente ele veio no culto. E de repente ele foi para o Monte Horebe. E chegou lá, ele pensou, é mais uma sarça que vai pegar fogo e depois vai apagar. Talvez você entrou aqui nessa noite desse jeito. Talvez você já perdeu a esperança. Talvez você já perdeu a expectativa. Talvez você não espera mais nada. Talvez esse tivesse sido o seu último culto. Talvez você saiu da sua casa dizendo, olha, eu vou lá hoje como uma última tentativa. Talvez essa seja a sua última tentativa de continuar servindo a Cristo. Talvez você veio a essa casa e, como quem diz, olha, eu vou lá. Mas quando você chegou, você pensou, é um culto como qualquer outro. É um louvor como qualquer outro. São pessoas como qualquer outras. Ora, é sarça que está pegando fogo. Ora, é mais uma sarça que está acendendo, daqui a pouco apaga. Porque foi o que Moisés entendeu, olha, pegou fogo. Vou ficar olhando para ver até quando o fogo fica aceso. E nessa hora eu quero desafiar você, fica olhando para ver até quando o fogo vai ficar aceso. Porque em nome de Jesus o fogo nessa igreja não vai apagar. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus o fogo nessa igreja não apagará. Aleluia. Ele permanecerá aceso. Essa igreja é uma sarça. Para que você entrasse aqui, e você até pode ter pensado isso, e do meio da sarça, é do meio dessa igreja, é do meio do povo de Deus, o fogo se manifesta, e você talvez ficou olhando para o fogo, enquanto os louvores eram cantados, você ficou observando o fogo, e você ficou olhando, olha, eu estou sentindo tanta alegria, está tão bom, mas daqui a pouco apaga. E talvez até esse momento da mensagem você ainda está olhando para o fogo e pensando que vai apagar, porque você está desiludido. É isso que você aprendeu. Olha, não vale a pena servir a Deus não, porque o fogo apaga. Não vale a pena servir a Cristo não, porque tem luta. Não vale a pena servir a Cristo não, porque tem dificuldade. Não vale a pena servir a Cristo não, porque tem traição. Olha, não vale a pena servir a Cristo não. Nessa noite, uma voz do meio da sarça está gritando e dizendo, vale a pena. O fogo não apaga aqui não. O fogo não vai apagar. O fogo não apaga.
Moisés se admirou, como você pode estar admirado agora com o que eu estou falando. E talvez isso fez com que você olhasse para a sarça. E eu quero que você olhe. Eu quero que você visualize o fogo queimando e Moisés olhando. Aí Moisés pensou, sabe o quê? Isso é mentira. Não é possível. Eu já fui a tantos lugares. Eu já ouvi tantas mensagens. Eu já cantei tantos louvores. Eu tenho 40 anos de igreja. Moisés tinha 40 anos. Ora, eu estudei na escola egípcia, eu falo vários idiomas, eu sou conhecido, eu sou letrado, eu entendo de Bíblia, eu entendo de música, eu entendo de louvor. Olha, quer saber? Isso aí não é verdade não. Eu vou virar para o lado. E quando eu virar para o lado, eu vou ver a mesma coisa. Você não vai ver. Sabe por quê? Porque o alvo está na frente. O fogo está lá na frente. Se você olhar para o lado, você perdeu a visão dele. O fogo está lá na frente, o alvo está lá na frente, o caminho está lá na frente. Você não tem opção de olhar para o lado. Você pode estar até desacreditado, como Moisés estava. Moisés falou, olha, quer saber? Não estou botando fé não. Vou virar para o lado. Porque quando eu virar para o lado, eu vou ver a mesma coisa. Porque isso que esse pregador está falando, outros também já falaram. E foi mais uma chama que acendeu e apagou. Olha, isso que os irmãos cantaram, eu já escutei. Eu até me alegrei, mas foi mais uma chama que acendeu e apagou. Ora, eu já estou tanto tempo tentando servir a Deus, e eu não consigo me levantar da onde que eu estou, que eu não acredito nisso não. E eu tenho certeza que quando eu virar para o lado, eu vou ver a mesma coisa. E Deus bradou para Moisés, e Deus está bradando para você nessa noite. Se você está duvidando, e se você está olhando para o lado, a voz de Deus te chama, como chamou a Moisés. Moisés, Moisés. A voz faz com que você volte a olhar para a chama. A voz que você está ouvindo é a voz de Deus, que faz com que você olhe de volta para a chama, porque o fogo ainda está aceso. O fogo não se apagou. Lembra do fogo que eu falei aqui no início? Eu desafio você, olha para o fogo. Ele está aceso. O fogo permanece no meio da sarça. Porque nós falamos aqui que o fogo não vai apagar. Moisés, ele olha. E olha para onde? Para as pontas, para o fim, para o início. Para onde que ele mandou olhar? Chamou do meio. Quando você ouve a voz, a audição é um dos 5 sentidos que o ser humano tem. Então gera sentimento, desperta. Quando você escuta algo no lado direito, é comum que você faça o quê? Vire para o lado direito. Quando você escuta uma moeda caindo no lado esquerdo, você não sabe quem foi que deixou cair. Mas o seu senso faz com que você olhe para o lado esquerdo. Ora, se você ouviu a voz do meio, seus olhos eles vão parar onde? No meio. Porque foi de lá que a voz veio. Porque o que Deus quer é você no meio. Deus não quer você indo embora. Deus não quer você dizendo que está começando. Ele quer você no meio. Ele quer você no meio do povo. Ele quer você no meio da igreja. Porque é aqui que você vai sentir o calor. É aqui que você vai sentir o fogo. É aqui que você vai ver que a sarça não se consome. Os irmãos sabem por que a sarça não se consome? Porque a igreja tem um destino. A igreja de Cristo, ela tem um destino. Os irmãos sabem qual é o destino da igreja? O céu. Aleluia. E o céu tem uma característica. O céu é eterno. Significa que nunca acaba. Ora, se o fogo está no meio da igreja, e se a igreja vai para o céu, e se o céu é eterno, significa que o sentimento que Deus está colocando no seu coração, nesse momento, ele é eterno. Você já é capaz de sentir a alegria do céu, aqui nesse culto. Quer saber como vai ser quando você entrar pelos portais celestiais? Feche seus olhos e olha para a sarça. Você vai sentir a alegria. Você vai sentir a alegria quando ele chamar o seu nome. É só olhar para a sarça, a alegria é a mesma, o sentimento é o mesmo. E Moisés, ele se surpreende. E Deus dá a ele, aqui começa a mudança de vida, porque até agora foi tudo bênção, né? Ora, foi surpreendido que a sarça não apaga. Ora, ouvi a voz, eu vi algo extraordinário que aconteceu. Olha, glória a Deus. Agora começa o processo. Primeira coisa, Moisés, tira os teus pés, tira as tuas sandálias, porque a terra em que tu estás é terra santa.
Os irmãos lembram que eu comecei aqui falando sobre identidade? Um dos atributos, na verdade, o atributo mais exaltado de Deus é a sua santidade. Ele é o atributo mais exaltado. Os irmãos nunca vão ver na Bíblia, a Bíblia dizendo que Deus ele é onipotente, onipotente, onipotente. Os irmãos também não vão ver na palavra que Deus diz que Ele é onisciente, onisciente, onisciente. Mas os irmãos vão ver na palavra que Ele diz que Ele é santo, santo, santo. É o atributo mais exaltado de Deus. E é um atributo comunicável. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele compartilha conosco. São aqueles que Ele possibilita que nós também tenhamos. E a palavra também fala que sede santos como eu sou santo. A identidade do céu é santa. Aleluia. Primeira ação que esse fogo tem na sua vida é tornar você um cidadão do céu, um cidadão santo, porque esse é o objetivo de Cristo, salvar a sua alma, levar você ao céu, levar você à eternidade com Cristo. Eu acho que a igreja não está muito afim de ir para o céu, não. Os irmãos entenderam o que eu falei? Mas eu vou repetir porque eu acho que não, Valmir. Eu estou dizendo que a primeira ação da sarça, desse fogo, o qual os irmãos estão vendo, é tornar eu e você cidadão do céu. Aleluia. Se você quer entrar no céu, essa é a primeira atitude da sarça. Olha, tira as sandálias, porque aqui é a terra santa. O que Deus está querendo dizer? Moisés, para se relacionar comigo, você tem que ser como eu sou. Eu sou santo. Então, primeira coisa, começa a ser santo também. Deixa a tua tralha lá fora. Deixa a tua opinião lá fora. Deixa o teu achismo lá fora. A sandália é aquilo que traz tudo que tem lá fora. Porque a sandália está em contato direto com o lugar onde pisamos. Todo lugar que você pisa, fica a marca na sua sandália. E Deus está dizendo, eu não quero nada disso não, daqui para frente é diferente. Daqui para frente você vai viver nova vida. Daqui para frente você vai ser nova pessoa. Em momento algum Deus mandou Moisés calçar as sandálias de novo. Eu fico admirado com os detalhes da palavra de Deus, porque me dá a entender que Moisés foi embora descalço. Em momento nenhum Deus falou, Moisés, agora coloca a sandália. Deus falou tudo que Moisés deveria fazer depois que saísse dali. Ia falar com Arão, ia empreender a libertação do povo do Egito, mandou levar o cajado, mas não mandou botar sandália. Aquilo que Deus libertou você nesse culto, você deixa aqui. Você vai embora sem. Se você pecar, você não vai pecar mais. Se você tinha vícios, você vai ser liberto. Seja lá o que for que você praticava quando chegou nesse culto, a sandália fica. E qual é a sandália que nós vamos usar? Vamos para a palavra de novo. Calçai os vossos pés com o evangelho da paz. Aleluia. Moisés foi embora calçado com a palavra de Deus. Você sairá dessa noite calçado com o evangelho da paz. Quando você chegar na sua casa, os seus pais vão perguntar, que sandália é essa? É o evangelho da paz. Quando você chegar na faculdade, seus amigos vão perguntar, que sandália é essa? É o evangelho da paz. Quando você chegar na sua casa, sua esposa vai olhar, que sandália é essa? É o evangelho da paz. O seu marido vai perguntar, você vai dizer, é o evangelho da paz. Os seus amigos vão perguntar, é o evangelho da paz. Ora, mas o que você fazia, você não faz mais? Não. Por quê? Porque eu perdi aquilo que me dava firmeza. Eu perdi aquilo que tinha contato com o mundo. E agora eu só uso algo que o único contato é o céu. É o evangelho da paz. Eu não piso mais como o mundo pisa, mas eu vivo como Cristo vive. Eu olho para o céu. Se você quer, é isso que Deus tem para você nessa noite. Moisés não conhecia esse Deus. Ele falou, olha Moisés, não te aproximes até aqui, sem que antes tu tire as sandálias dos teus pés. Se você quer se aproximar de Deus, tira a primeira sandália, meu irmão. Eu vou dizer para você, vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Eu convido aqueles que um dia já tiraram as sandálias a fechar os seus olhos nessa hora e lembrar o dia que você se encontrou com essa sarça e você deixou as sandálias. Eu lembro o dia que eu deixei a sandália na igreja e fui embora descalço. Você consegue se lembrar? Glória a Deus.
Luciano, mas eu cresci na igreja. Eu também. Moisés também era filho de crente. Jetro, o chefe dele, e que também era seu sogro, também era crente, era sacerdote. E ele nunca havia tirado a sandália. E Moisés ainda não conhecia esse Deus. Você pode ser filho de crente, mas você precisa deixar a sandália também. Você pode ser genro de crente, mas tem que deixar a sandália também. Ter nascido em berço de crente não faz você um crente, não. O que faz você um crente é deixar a sandália, é buscar a santidade. Por isso eu nasci num berço cristão, fui criado como cristão, mas eu lembro o dia que eu deixei a sandália na igreja e fui embora para casa descalço. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E Deus propõe a você nessa noite a tomar a mesma decisão. Deixa a sandália, meu irmão. Moisés, ao deixar a sandália, ele teve uma apresentação maravilhosa, porque até então Moisés não fazia ideia do que estava acontecendo, como talvez você não esteja. Talvez essa chama tenha aquecido tanto o seu coração que você não faz ideia do que está acontecendo. E a palavra explica, e nós vamos explicar isso para você. Deus vai dizer: eu sou Deus. Olha o Deus que Ele é, de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sabe o que Ele está dizendo? Eu sou o mesmo. Eu nunca mudei. Moisés, é porque tu nunca me conheceu. Porque se Moisés conhecesse, Deus não precisava explicar. Deus explicou porque Moisés não conhecia. E Deus nessa noite, talvez você tenha uma imagem de Deus, talvez você tenha visto e entendido Deus de muitas formas, mas nessa noite Deus está explicando para você quem Ele é. Ele é imutável, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus que criou o céu, Ele é o Deus que criou a terra, Ele é o Deus que libertou o povo do Egito, Ele é o Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele é o Deus que prometeu nos salvar, Ele é o Deus que perdoa pecado, Ele é o Deus que liberta o cativo, Ele é o Deus que liberta o prisioneiro, Ele é o Deus que nos convida ao céu, Ele é o Deus que nos levará para a glória, Ele é o Deus que chamará o nosso nome. Esse é o Deus que chama você nessa noite. Eu sou o grande eu sou. Esse é o Deus da igreja. Se você quiser, pode ser o seu Deus também. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés se admirou porque a sarça não se apagou. Nosso Deus, Ele é tão grande que todos os dias Ele nos surpreende. Glória a Deus. Era mais um dia para Moisés. Talvez fosse mais um dia para você. Fazia parte da rotina dele. Talvez faça parte da sua rotina estar no culto. Era filho de crente. Talvez eu esteja falando com filhos de crente aqui. Trabalhava para crente. Talvez eu esteja falando com alguém que trabalhe para crente aqui. Nada disso fez com que Moisés conhecesse a Deus. O que fez com que Moisés conhecesse a Deus foi o encontro que ele teve com o grande eu sou, no meio de uma sarça ardente. É esse encontro que Ele quer ter com você nessa noite. Ele quer preparar você. Ele quer preparar você para o arrebatamento. Aleluia. Ele quer preparar uma igreja para ser arrebatada. Glória a Deus. Ele quer preparar um povo que não mesclou a sua identidade. Um povo que não se misturou com o mundo. Se você estiver disposto, você pode fazer parte desse povo também. Amém. Saiba você que Deus quer desesperadamente te salvar. O amor que Ele tem por você é tão grande que Ele quer desesperadamente te encontrar. Se você viu a sarça nessa noite, não leve a sandália para casa, irmão. Não volta para casa do mesmo jeito. Não permita com que o que você sentiu nessa noite se apague quando você passar por aquela porta. Lute. Lute todos os dias. Quando estiver difícil, olha para a sarça. Quando estiver pensando em desistir, olha para a sarça. Quando estiver fraco, olha para a sarça. Quando for pecar, olha para a sarça. Quando for ceder ao mundo, olha para a sarça. Eu posso não ter muitas certezas na minha vida, mas uma eu tenho. Ela sempre estará acesa. Esse fogo nunca se apagará. Se você quer, é isso que Deus tem para você nessa noite.
Bendito seja Glória a o Jesus. nome do Senhor Jesus. Aleluia.